desejamos todas as beneficências e todas as bênçãos que o Senhor comprou para nós naquela cruz. Jesus, eu quero te pedir por todos aqueles que o Senhor trouxe aqui esta noite. Nós queremos neste momento, ó Deus, rogar a Ti que o Senhor venha enviar, ó Pai, aquilo que o Teu povo tem necessitado, aquilo que o Teu povo tem precisado. Se é de discernimento, se é de livramento, se é de salvação, se é de cura, se é de milagre. Espírito Santo de Deus, nós fazemos menção sobre o sangue de Cristo, que nos dá o poder e a autoridade para que nós entremos diante do Santo dos Santos e que nós possamos, ó Deus, fazer uso dessa autoridade nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda omissão, que toda conivência, que tudo aquilo que o inimigo tem lançado com o segundo cálice, seja quebrado em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos que não vamos aceitar o segundo cálice. Deus, porque o nosso cálice é o cálice da aliança, que nós temos contigo. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos nesta noite, que nenhuma força do sofrimento, que nenhuma força da angústia, que nenhuma força da dor vai nos fazer beber o segundo cálice. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir nesta noite que o Senhor derrame sobre nós do céu, meu Deus, o discernimento e a revelação da Tua palavra, que vem quebrar, ó Deus, as hostes espirituais da maldade em sua força, em seu domínio. Ó Pai Santo, em nome de Jesus, nessa campanha do Teu sangue, nós queremos que caia por terra todo o poder, toda a força maligna, todo o dardo inflamado, toda a peste perniciosa, todo levantar de Satanás, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém. Quero que você abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, versículo de número 32 ao 34. Mateus capítulo 27, versículo 32 ao 34. Tudo que Satanás quer de mim e de você, que nós bebamos o segundo cálice. É o que ele quer. Mateus capítulo 27, versículo de número 32. Você achou amém? E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel. Mas ele, provando-o, não quis beber. Podem se assentar. Salomão escreve em Provérbios 31:6, dá beber bebida forte para aquele que está sofrendo. Eles tinham o costume de oferecer uma bebida batizada para aquele que ia para a cruz, para que essa bebida pudesse causar um entorpecimento e essa pessoa ela não sentisse toda aquela dor e todo aquele sofrimento. Era como um anestésico. Então, quando Jesus chega aos pés da cruz, os soldados lhe oferecem um cálice. E esse cálice, ele tem dois sabores. Ele tem o sabor do vinagre e o sabor do fel. Ele tem o sabor do azedo e o sabor do amargo. Jesus experimenta esse cálice e se nega a beber esse cálice. Porque Jesus, como judeu, sabia qual era a função daquele cálice. Causar uma anestesia, mexer no cérebro do Senhor Jesus, para que, humanamente falando, ele tivesse uma suposta anestesia naquele momento e não sentisse tanta dor e tanto sofrimento. Esse era o objetivo. Mas ele experimenta o cálice e ele não bebe o cálice. Eu quero fazer com você Eu quero fazer um convite para que você pudesse entender o que significa a sua aliança com o Senhor Jesus.
A sua aliança com o Senhor Jesus não foi uma conversa que você jogou, não foi um papel que você assinou, não foi um contrato que você fez, não foi um compromisso que você elaborou. A sua aliança com o Senhor Jesus é uma aliança feita no céu. Quando o Senhor Jesus estava ali diante dos soldados e diante da cruz, foi proposto um cálice que oferecia a ele um certo conforto, um certo anestesiamento das dores e do sofrimento que ele ia naquele momento viver. Mas ele não podia beber aquele cálice, porque naquele momento ele estava se oferecendo como o holocausto e o sacrifício, do qual um cálice de Deus seria colocado de lado. Abra comigo em Isaías capítulo 51. Tinha um cálice que Deus estava preparando para a humanidade, e ele fala muito disso em Jeremias, que ele ia trazer um cálice que tinha fel, um cálice que tinha amargura. Isaías 51, versículo 22. Havia um cálice na mão de Deus, diante do Senhor, que era o cálice da ira de Deus. Da ira de Deus contra a humanidade. Da ira de Deus contra o ser humano. Esse cálice significa sofrimento, atordoamento, dores, enfermidades, dificuldades, tribulações. É o que esse cálice significava como a condenação pelo homem ter deixado o Éden e ter desobedecido. Isaías diz em 51, 22, assim diz o teu Senhor, o teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. E eis que eu tomo da tua mão o cálice do atordoamento, os sedimentos do cálice do meu furor, nunca mais dele beberás. Havia um cálice para a humanidade, que é o cálice dos sedimentos do furor, o cálice da condenação e o cálice do sofrimento da humanidade. Este era o cálice que Jesus tinha que beber. Esse era o cálice da ira de Deus. Agora, como é que ele podia aceitar, naquele período, estar anestesiado e passado por um entorpecimento, sendo que naquele momento ele ia beber o cálice da ira de Deus contra a humanidade? Explica para mim. Pastora, mas espera aí, Jesus não podia dizer, não, espera aí, tudo bem, eu vou morrer na cruz, mas eu vou aceitar esse cálice, porque eu vou sentir menos dor, eu vou sentir menos solidão, eu vou sentir menos, eu vou sentir menos, eu vou sentir menos. Vai ser mais fácil para mim, porque eu já estou morrendo mesmo, a morte vai acontecer. Então por que eu não busco uma certa facilidade nesse sacrifício que eu estou fazendo para o Pai, pela humanidade? Jesus fez isso. Ele buscou alguma facilidade naquilo que ele ia fazer para o Pai? Ele buscou algum tipo de fuga, algum tipo de anestésico? Ele buscou algum tipo de recurso, o qual o homem estava podendo oferecer a ele naquele momento? Não. Por quê? Por que Jesus não optou por nenhum tipo de recurso que viesse tirar dele todo aquele momento de dor e de sofrimento? Por quê? Porque naquele momento o seu Senhor não optou por nenhum anestésico, por nenhum entorpecimento. Ele não quis dormir, ele não quis desmaiar, mas ele quis viver cada momento, cada dor e cada situação. Por quê? Havia um cálice de condenação, e esse cálice era o cálice que Jesus queria beber. Esse cálice é um cálice que Jesus se comprometeu a beber. O cálice da ira de Deus sobre a humanidade. Naquele momento, Jesus estava àquela cruz para beber o cálice da condenação e da ira sobre
toda a humanidade. Naquele momento, ele era o seu Salvador. Ele era a propiciação pelo seu pecado. Ele era o único que podia fazer aquilo. E ele não ia fazer pela metade. E ele não ia fazer em partes. E ele não ia aceitar que nenhum tipo de livramento humano, que nenhum tipo de recurso humano fizesse ele fazer algo que não fosse por inteiro. Jamais ele aceitaria ir para aquela cruz com qualquer tipo de recurso humano para anestesiar ou para diminuir a dor. Por quê? Porque ele levaria todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, tudo aquilo que hoje ia sucumbir você, toda essa dor que você passa, todo esse sofrimento que você passa, por que esse sofrimento não te sucumbe? Por que essa dor não te destrói? Por que essa tribulação não te dilacera? Porque ele sofreu o peso de tudo isso lá naquela cruz. Se ele tivesse aceitado qualquer tipo do segundo cálice, quem sabe? Eu quero dizer uma coisa para você. Você sabe hoje que porque as dores não te destroem? Você sabe porque hoje os recursos para você e para mim são viáveis, são prontos, são divinos e eles vêm do céu? Porque o meu Senhor e o teu Senhor não aceitou o recurso humano no trato que tinha para com Deus. Ele tinha um trato para com Deus, uma aliança para com Deus, e não seria nenhum tipo de recurso, ou de anestesia, ou de qualquer bebida, ou segundo cálice, que ia intervir nisso. Aí eu levo para mim e para você. Eu e você temos uma aliança com Ele. Eu e você temos uma aliança com o Senhor Jesus. E será que eu e você temos aceitado alguns segundos cálices? Será que eu e você temos aceitado alguma bebida humana que tem nos anestesiado, que tem nos feito querer fugir, querer disfarçar, querer criar métodos e maneiras para que nós não encaremos as situações? Mas daqui a pouco eu volto a falar sobre isso. Eu quero que você vá comigo em Apocalipse capítulo 14. Satanás não se conforma que Jesus tirou o cálice da minha mão e o cálice da sua mão. Diga: Jesus tirou o cálice da minha mão. O cálice de tortura, o cálice de fracasso, o cálice de condenação, o cálice de permissividade, o cálice onde nós iríamos ser consumidos por Satanás porque estávamos debaixo da condenação. O homem pecou. E com isso Deus separa um cálice da ira. E Satanás ia fazer com que bebêssemos cada gota daquele cálice. E então vem Jesus, na plenitude dos tempos, não aceitando anestesia, não aceitando acordo com a religião, acordo com o ser humano, mas declarando o pecado dos homens, declarando a alma e a profundidade das intenções dos homens. É por isso os homens rejeitando toda aquela verdade, todo aquele homem carpinteiro dizendo as verdades sobre eles, escancarando todas as segundas intenções. Então eles o levam à cruz, mas quem foi para a cruz foi ele. E naquele momento, quando ele vai para a cruz, e ele rejeita o segundo cálice, a Bíblia diz que naquele momento, Deus tirou da minha mão e da sua mão o cálice da tortura, do atordoamento e do furor de Deus. Deus fez paz com você. Naquele momento, Deus fez paz com você. Deus fez paz comigo. Naquele momento, o céu começa a se abrir para uma humanidade que estava condenada, uma humanidade que estava bebendo cálice de atordoamento, de sofrimento. Então Satanás olha e vê. Ele vê o que muitos crentes faz muito tempo que não vê. Satanás vê a oportunidade para o ser humano de ter um Éden dentro de si. A oportunidade do ser humano de ter uma mesa posta diante de si. Satanás vê o ser humano que traiu
ofendeu, machucou, matou, roubou, com uma oportunidade de ir para o céu. Ele vê o ser humano e ele diz: como é isso possível? E ele diz: eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer com que o segundo cálice volte às mãos do ser humano. Eu preciso fazer com que os seres humanos voltem a beber do segundo cálice. Jesus recusa o segundo cálice. Satanás faz de tudo para que possamos incorrer em desobediência, desvios, mentiras, para que possamos voltar para o segundo cálice. A Bíblia diz em Apocalipse 14, versículo de número 8, outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Você sabe que a Babilônia representa todo o comércio do inferno. Tudo que Satanás tem para oferecer diz respeito à Babilônia. É o grande mercado que o inferno tem na terra. Oferece prostituição, oferece adultério, oferece religião, oferece mentira, oferece riqueza, oferece engano, oferece rebelião, oferece conforto, oferece prazer. Todo o mercado de Satanás na terra se chama a Grande Babilônia, onde as suas mercadorias atraem o ser humano. E Satanás tenta atrair o ser humano pelas mercadorias da Babilônia. Por quê? Porque se fazemos uso da mercadoria da Babilônia, o segundo cálice volta para a nossa mão. E é isso que ele quer. Ele quer que nós bebamos o segundo cálice. Ele quer que nós aceitemos fuga. Ele quer que nós aceitemos anestesia. Ele quer que nós aceitemos mentira. Ele quer que nós aceitemos equívocos. Ele quer que nós aceitemos engano. Fiquemos enganados até que não haja mais saída para nós. Fiquemos totalmente entorpecidos e embriagados com a religião, com a vida, com os prazeres e com toda a dor e sofrimento, de tal maneira que não percebamos para onde estamos indo, porque a dor embriaga, o sofrimento embriaga de tal maneira que o ser humano começa a viver para livrar-se da dor e do sofrimento. Quantos crentes você conhece que dariam a vida para livrar-se da dor e do sofrimento? Porque o sofrimento embriaga. Os crentes querem ficar livres do sofrimento, mas se esquecem que o sofrimento, a fonte dele é o segundo cálice que estão nas suas mãos. Eles desobedeceram a Deus, eles fizeram uso da mercadoria da Babilônia e então estão corrompidos e estão bebendo o segundo cálice. E a Bíblia diz assim no versículo de número 9: e seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na tua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. É isso que Satanás quer. Diga: Jesus tirou o cálice da minha mão. Satanás quer pô-lo de volta. Ele quer colocar de volta. Quer colocar de volta. Ele quer que você continue vencido pela tribulação, vencido pelo cansaço, vencido pela dor. Ele quer que você sofra de tal maneira que você não veja sentido em ser crente. Ele quer que você olhe para o cristianismo como uma religião falida, incapaz de sanar, incapaz de resolver a sua vida, incapaz de te curar. É isso que ele quer. Ele quer fazer com que você tome na mão o segundo cálice, por conta das mercadorias que ele te oferece: pecado, desobediência, orgulho, soberba, prazer, dores, preocupação. Satanás tem planos envolventes. Presta atenção o quanto você já ficou envolvido com a sua família. E esse envolvimento trouxe uma piora da situação. Presta atenção. Presta atenção o quanto você já envolveu-se demasiadamente com o seu trabalho e o seu envolvimento provocou um sofrimento a mais. Presta atenção. Presta atenção.
Presta atenção que o seu envolvimento faz com que as coisas piorem. Quanto mais você se envolve com algo, mais vai piorar a situação. Por quê? Porque quando você se envolve, você fica entorpecido, você fica anestesiado, você começa a ficar cego, sem discernimento, e você vai bebendo cálice, o segundo cálice, e você vai sofrendo, e você vai sendo atribulado, a doença vai te vencendo, o cansaço vai te vencendo, a solidão vai te vencendo, a tristeza vai te vencendo, as traições vão te vencendo. E você não só passa pelas coisas, as coisas permanecem e elas fecundam dentro de você. O Senhor diz assim: aqueles que fizeram uso da mercadoria da Babilônia, eles têm de volta o cálice da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Eu quero que você vá comigo agora, em Mateus capítulo 26. Jesus em sua oração, versículo de número 38. Jesus aqui vai beber o primeiro cálice vindo da parte de Deus. Eu quero dizer nesta noite para você que Jesus tem um cálice para você, mas Satanás também tem um. O cálice do Senhor Jesus é o cálice do perdão, é o cálice da aliança, é o cálice que ele bebeu com o Pai, pela aliança com o Pai. E ele oferece para mim e para você, para que nós tenhamos uma aliança com ele, para que nós adquirimos condições de rejeitarmos a opressão do sofrimento. O problema não é o sofrimento. Você diz, então, pastora, se eu beber o cálice de Jesus eu não vou sofrer? Não. Você pode até passar por situações sofríveis, mas elas não vão te vencer, elas não vão te dominar, elas não vão te entorpecer, elas não vão tomar conta da sua vida. A Bíblia diz em Mateus capítulo 26, 38, então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui comigo e velai. E indo um pouco mais adiante, prostrou o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus ora e sabe o que vai enfrentar, e ora ao Pai e diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feito o que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer. Ou seja, neste momento como filho, está escrito sobre mim, desde o princípio, neste momento, eu me coloco diante da vontade do Pai, pela humanidade, para que o cálice da sua ira saia da humanidade, e eu quero bebê-lo, eu quero beber o cálice da ira do Senhor, seja feita a sua vontade. Esse é o cálice que Jesus Cristo bebeu. Agora, como é possível nós aceitarmos que Satanás coloque esse cálice novamente em nossas mãos? Como é possível? Se Jesus morreu para tirar esse cálice da sua mão, hein? Quando ele bebe esse cálice no Getsemane, e de tanta dor e sofrimento, um anjo vem fortalecê-lo. E quando ele chega aos pés da cruz, alguém lhe oferece um cálice para anestesiar a dor, para diminuir o sofrimento, para causar um torpor racional, e ele não estar totalmente presente naquele momento de forma alguma. Jesus morreu na cruz para fazer uma aliança com você e comigo, para tirar da minha e da sua mão aquilo que nos venceria. Então, pelo amor de Deus, como é possível você estar sendo vencido? Como é possível a dor te vencer, a solidão te vencer, a soberba te vencer, o fracasso te vencer, o abandono te vencer, a tristeza te vencer, a amargura te vencer, se Ele morreu para que fôssemos mais que vencedores? Pastora, tem muita gente que ainda está bebendo o segundo cálice, verdade, mas você não. Você não. Você só conhece um cálice. O cálice que Cristo bebeu na cruz,
tirando toda a condenação e firmando uma aliança conosco, onde ele olha para os discípulos e diz assim: isso aqui é a minha carne e isso aqui é o meu sangue, é a nova aliança que eu tenho com vocês. É isso aqui, a partir de agora, sou eu e vocês. A partir de agora, o mundo não pode mais colocar vocês em uma situação de perdedores. Satanás não pode mais sucumbir à força de vocês. Jesus gerou uma igreja forte, uma igreja poderosa. Jesus gerou uma igreja pela aliança com o Pai, colocou um cálice na mão dessa igreja, um cálice de bênção, um cálice de livramento, um cálice de vitória. Mas Satanás, com todas as suas mercadorias e os seus ardis, o que ele faz? Ele começa de uma maneira muito camuflada, de uma maneira muito imperceptível. E ele vai envolvendo você num problema, e ele vai envolvendo você numa situação, e ele vai dizendo para você quão sozinho você está, quão abandonado você está, quão traído e quão difícil está a sua vida, e quão complicado que está. E então, de repente, você começa a desejar uma fuga, uma solução rápida. De repente, por causa daquele sofrimento, você começa a buscar uma saída. Eu não busco saídas. Você não busca saídas. Nós não buscamos saídas. Nós temos Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é o caminho, Ele é o caminho. E Satanás começa a te mostrar saídas paralelas, e ele começa a te mostrar fugas, e ele começa a te mostrar o entorpecimento, e ele começa a anestesiar você, e ele começa a fazer você aceitar aquela dor e aquele sofrimento como algo normal e natural, e ele começa a inibir a sua resistência, e você começa a fazer parte daquele problema, encarnar aquela situação. De repente você se vê sem forças de resistência. Como é possível um crente omisso, um crente contemplando as ações de Satanás, e mesmo sabendo que está de volta o cálice onde a dor vence, o cálice onde a traição traz sofrimentos terríveis, um cálice onde a vida se torna insuportável, um cálice onde as enfermidades, a traição, o sofrimento são poderosos na vida do crente, e o crente mesmo trêmulo aceita de volta o cálice. Eu vou dizer uma coisa, foi bem feito, meu irmão. Foi bem feito. Satanás está enganando você. Foi muito bem feito o que Jesus fez. Ele não estava anestesiado e nem estava entorpecido. Foi muito bem feito o que ele fez. Para que eu e você não aceitemos o sofrimento como uma forma natural de vida. Que nós não aceitemos o roubo, a morte e a destruição de Satanás como coisas naturais. E aí? O quanto Satanás tem convencido você, manipulado a sua mente e feito você acreditar, aceitar e permitir-se viver em situações onde você percebe o cheiro dele, o movimento dele. E ele dizendo para você que não tem jeito, que é isso mesmo. Quero que você vá comigo em 1 Coríntios. O apóstolo Paulo dizendo à igreja de Corinto, e preocupado, com algumas situações da igreja, alguns abusos da igreja. Ele diz assim em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21. O segundo cálice fala de atalhos, fala-se de facilidades, fala-se de fugas, fala de embriaguez, fala de entorpecimento, fala-se de faz de conta. Fala-se de circunstâncias sem saída.
Você tem Jesus, você tem uma aliança com Ele, e Ele não aceitou nenhum segundo cálice. Ele bebeu o cálice que o Pai tinha para Ele, e Ele foi até o fim. E eu quero dizer uma coisa para você, esse cálice está na sua mão, esse cálice é o cálice da aliança. Jesus Cristo tem uma aliança com você, e essa é uma aliança de vitória, e essa é uma aliança de êxito. O sofrimento não vai te vencer, a tristeza não vai te vencer, Satanás não vai vencer. Você pode dizer amém? Ele não pode te vencer a não ser se você aceitar as mercadorias da Babilônia, a não ser se você aceitar os métodos de Satanás, a não ser se você aceitar as condições do inimigo. É o primeiro cálice que eu quero o primeiro cálice. Quem sabe você estava com o segundo cálice na mão, aceitando a sua derrota, aceitando a sua desistência, e você levou ele à boca, e você chegou até a experimentá-lo, como Jesus o fez, mas você disse: isso não é para mim. Qual foi a última vez que você passou por uma situação e essa situação quase te venceu e você disse: isso não é para mim? Ser derrotado, ser vencido, ficar caído, ficar prostrado, sem saída, sem solução, isso não é para mim. Paulo diz assim no versículo 21 de 1 Coríntios 10: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não é possível. Paulo percebia que a igreja estava fazendo isso. A igreja estava em dois mundos, dois universos. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Jesus Cristo tem uma mesa para você. Diga isso para o seu irmão. Satanás sabe que é perdedor, amém? Satanás sabia tudo o que Deus tinha para Davi e tentou desestimulá-lo por muitas vezes. Satanás sabia o que Deus tinha para Israel e tentou atingir José de todas as maneiras. Satanás sabe o que Deus tem para você. Esse cálice é o cálice que o Senhor Jesus comprou para você na cruz. Ele diz assim: eu tenho um novo testamento para vocês. Eu tenho uma nova herança para vocês. Eu tenho uma nova verdade, uma nova vida para vocês. Eu comprei para vocês na cruz a liberdade em meio à aflição. Eu comprei para vocês na cruz a cura em meio à dor. Eu comprei para vocês na cruz a companhia em meio ao abandono. Eu comprei para vocês na cruz a cura para as enfermidades da alma e do corpo. Eu comprei para vocês na cruz a libertação de todos os grilhões satânicos. Eu comprei para vocês na cruz e Ele colocou esse cálice na minha mão e na sua mão. Diga amém. Satanás não se conforma com isso. O cálice da ira que havia de Deus sobre a humanidade, Satanás quer devolvê-lo à sua mão. E sabe como ele faz isso? Tentando te convencer que porque você foi abandonado, porque você passou, porque ele começa a envolver você de tal maneira, e ele diz assim: bebe o segundo cálice. Busca um pouquinho de conforto, busca um pouquinho de consolo, busca um pouquinho de anestésico, busca um pouquinho de entorpecimento, busca um pouquinho, para que você se envolva ainda mais, para que você se perca, para que você se destrua, e para que você acredite que as obras de Satanás acontecerão e serão para sempre. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando é que você está com o segundo cálice na mão? Quem comigo não ajunta, espalha. Quando você está espalhando. Quando os seus sentimentos é a combustão para você agir contra a Escritura. Quando é que esse segundo cálice está na sua mão? Quando você age motivado pelo que você sente, motivado pelo que você acredita,
motivado pelas opiniões alheias, motivado pelo passado, motivado por aquilo que está acontecendo agora. Quando é que você pega o segundo cálice na mão para beber, onde ali você vai ser condenado a viver debaixo do sofrimento, como muitos crentes estão vivendo? Você não percebe? Quantos crentes que você conhece, que está dominado por um sofrimento tão pertinente, que eles não conseguem se livrar dele. Eles são vencidos pelos embaraços financeiros, eles são vencidos pelas doenças emocionais, são vencidos pelas enfermidades, eles são vencidos pelos problemas familiares, eles são vencidos e vencidos por quê? Porque eles tomaram nas mãos o segundo cálice. O que fez com que eu e você, ou quem sabe nós, abandonássemos o primeiro cálice da aliança, onde Jesus diz assim: eu fiz isso por vocês. Eu fiz isso por vocês, eu tirei, eu livrei vocês, não há mais condenação, vocês não precisam mais morrer pelo sofrimento, vocês não precisam mais estarem abatidos, estarem desanimados. Tem crente que ele já está tão apto, mas tão apto, que quando Satanás vem para ele com o segundo cálice, ele nem olha na direção de Satanás. Ele diz: aqui não, diabo. Aqui não. Eu já tenho um cálice que eu bebo todos os dias. Quando eu estou cansado, o cálice da aliança de Cristo me descansa. Quando eu estou desanimado, o cálice da aliança de Cristo me anima. Quando eu estou embaraçado, o cálice de Cristo me mostra o caminho. Quando eu desobedeço, o cálice dele me perdoa. Eu já tenho um cálice para eu beber. Quem sabe você fez uso do segundo cálice e você foi envolvido. E hoje você está embriagado, entorpecido pelo problema. E tudo que você vê é problema e você não vê saída. E o problema dominou você, e o problema tirou a sua sanidade, e o problema envolveu você. E você olha para Cristo, e você olha para a religião, e olha para o cristianismo. E você diz assim: Deus, o que eu faço? Eu venho à igreja, e eu oro, e eu faço campanha, e as coisas continuam mais embaraçadas, e eu estou naufragando, e eu estou afundando num lamaçal, numa lama e num lodo. Larga o segundo cálice. Chega. Jesus é a solução, Jesus é o caminho, Jesus é o alívio, Jesus é poderoso, Ele é poderoso sobre a sua vida, Ele é poderoso sobre a sua alma, Ele morreu na cruz para que nós tivéssemos aliança com Deus. Então o escritor aos Hebreus diz: entremos pois com ousadia diante do trono da graça, e olhar para Deus e diz: Pai, em nome de Jesus me socorra, Pai, em nome de Jesus me liberta. Para isso é o primeiro cálice. Na sua vida não tem vez o segundo cálice, amém? Satanás nunca vai poder convencer você que o sofrimento, que a dor, que a angústia, que a tristeza, que a amargura faz parte da sua vida. Ele nunca vai poder fazer isso. Amém? Ele nunca vai poder fazer isso. Porque nós não bebemos o segundo cálice. Nós não bebemos, nós não aceitamos o torpor, não aceitamos o entorpecimento, nós não deixamos nos envolver, porque nós já estamos comprometidos. Olha para o seu irmão e diz assim: você já está comprometido? Você já está aliançado? Diz para ele: você já está aliançado? Sobre ti não vale envolvimento. Nós não nos envolvemos com Satanás, e nem com os trâmites dele, e nem com a maneira dele de nos envolver com as mercadorias da Babilônia, porque nós já estamos aliançados com Jesus Cristo. Você não pode aceitar perder, ser derrotado, ser vencido, porque ele morreu para isso, para que você não aceitasse, para que você entendesse que o seu cálice é o primeiro e não o segundo. Quem sabe você está com o segundo cálice na mão. Jesus não aceitou o segundo e você não vai aceitar. E você diz: não, Satanás, eu não vou ser vencido. Não, eu não. Eu vou me levantar, vou me posicionar, e eu não vou deixar Satanás fazer com que eu acredite. Não. A única verdade que eu conheço não é que eu concluo,
nem aquilo que eu enxergo, mas é aquela que vem do altar. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos. Quem sabe você não está bem nessa noite. Quem sabe você está tendo dias difíceis. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus ama você. Ele ama você, Ele ama você, Ele ama você. E Ele está dizendo para você, eu tenho um cálice da nova aliança. É o meu sangue que eu derramei por você. Ele está olhando para você nessa noite e dizendo assim, não aceite. Recusa, rejeita. Rejeita o cálice que o inimigo está pondo na sua mão. Rejeita o cálice de condenação, rejeita o cálice de amargura, rejeita o cálice de envolvimento com sofrimento. Deus ama você, Deus ama você, Deus ama você, Deus ama você. Você pode nesse momento se posicionar espiritualmente e entrar diante do trono da graça de Deus. Dizer, chega Satanás, chega. Eu não como da mesa dos demônios. Eu não bebo o cálice dos demônios. O cálice dos demônios é a amargura, é o ressentimento, é o sofrimento. Você pode passar sim por problemas e dificuldades, você pode passar sim por circunstâncias, mas você já tem um cálice da aliança, e esse cálice, ele vai livrar você de tudo aquilo que quer te sucumbir. Mas Satanás, quando vê você passando por uma situação adversa, ele diz, é agora que ele está sendo provado, que eu vou fazer com que ele beba o segundo cálice, é agora que ele está passando por uma situação de tribulação, eu vou fazer ele beber do segundo cálice. Eu vou fazer com que ele fique amargo, azedo, ressentido, desistente, vingativo, soberbo, arrogante. E você diz não. Você pode dizer não para o inimigo. Você pode dizer não. Você pode dizer não em nome de Jesus. Não para soberba, não para ser vencido pela angústia, não para ser vencido pela dor, não para ser vencido pelo fracasso, pela desistência, pelo abandono. Não, não, não e não. Jesus Cristo nessa noite, Ele está aqui, Ele está dizendo para você, filho, filha, você está cansado? Beba do meu cálice. Você está triste? Beba do meu cálice. Você está sofrendo? Beba do meu cálice. Você está sentindo sufocado? Beba do meu cálice. Você está se sentindo sozinho? Beba do meu cálice. Beba do meu cálice. Porque eu passei por todas essas coisas para que eu pudesse te socorrer. Eu não fiz uso de nenhum entorpecimento e anestésico para que eu pudesse te socorrer. Eu te socorro nessa noite da dor, da tristeza, do abatimento, da angústia, do sofrimento. Eu te socorro do vencimento do inimigo, as áreas onde ele está vencendo. Eu estou te socorrendo agora. Eu entrarei com você na angústia e dela eu vou retirar você. Ele está dizendo para você, bebe um pouquinho do meu cálice. Bebe do meu cálice, bebe do meu cálice, bebe do meu cálice. Oh Espírito Santo de Deus, vem socorrer os seus. Aquele que está cansado, com medo, desesperado, sozinho. Aquele cuja amargura quer ser entronizada. E o ressentimento e a tristeza e o fracasso. Espírito Santo, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Socorra. Socorra os que são seus. Socorra os que são seus. Socorra os que são seus. Aqueles que estão cercados. Oh Senhor, aqueles que estão cercados, não permita que Satanás crie caminhos paralelos. Fuga. Você pode dizer agora para a mesa de demônio que está diante de você com fuga, com desistência. Você que está passando por uma provação, você que está passando por uma aflição, você que está passando por uma tribulação. Satanás colocou diante de você uma mesa. E nessa mesa tem o cálice, o segundo cálice que é a fuga, recursos paralelos, recursos humanos. Você pode dizer não agora, não Satanás. Não,
Eu não me assento à sua mesa, eu não bebo do seu cálice. Ele tem agora para você o segundo cálice. O segundo cálice fala do sofrimento, do convencimento da dor, do convencimento do sofrimento, do domínio da tristeza. Você pode dizer não agora, em nome de Jesus. Segundo cálice, jamais, nunca. Amém? Vai passar por você agora o cálice do Senhor. E você vai pegar o cálice na mão. E eu quero que assim que você pegue o cálice, você ore por esse cálice. Em nome de Jesus. Você tem uma aliança não com um anjo. Você tem uma aliança não com um bom profeta. Você tem aliança com o Filho de Deus. E ele morreu na cruz. E ele morreu na cruz para que você bebesse o primeiro cálice. Espere para que nós bebamos juntos e façamos uso da palavra. Em nome do Senhor Jesus. Você que o inimigo tem podido te vencer, entrar nos seus pensamentos, desequilibrar você, deixar você atônito, com medo, deixar você triste, abatido, em nome do Senhor Jesus. O Senhor hoje tem livramento para você, igreja. Ele tem livramento para você. Ele diz: eu derramei o meu sangue para que você pudesse beber da minha aliança. O meu sangue é a minha nova aliança que eu tenho contigo. Em nome de Jesus. Satanás, nós não vamos aceitar a mesa. Satanás, nós não vamos aceitar o segundo cálice. Não vamos aceitar que você venha envenenar a nossa situação. Não vamos aceitar que você venha envenenar a nossa circunstância. Os problemas e as circunstâncias que estamos passando, está tudo sob o controle de Deus. Você pode dizer amém? Você pode ministrar agora sobre todas as situações que você está vivendo. Vai agora ministrar sobre a sua família, dizendo: eu ministro sobre você o primeiro cálice, o cálice da aliança do Senhor. Eu ministro livramento, eu ministro resposta do céu. Vai lá agora no seu trabalho e diz assim: eu ministro sobre você o cálice da primeira aliança. Eu ministro a bênção, eu ministro o desembaraço, eu ministro a prosperidade, eu ministro as bênçãos dos altos céus. Vai agora sobre a sua saúde e diga: eu ministro sobre você a minha saúde agora, o cálice da nova aliança, o primeiro cálice que Cristo comprou para mim na cruz. Eu quero que você comece a ministrar agora, pelo poder da palavra de Deus. Comece a ministrar agora sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, dizendo: Satanás, você não vai infeccionar nada. Satanás, você não vai fermentar nada, porque eu vou beber do cálice do Senhor Jesus, e vou ser socorrido da angústia, e vou receber discernimento no embaraço, e vou receber força, poder e autoridade. Diga amém. Eu quero que você se coloque de pé agora em nome de Jesus. Você pode fazer a sua oração agora bem alto. Seria fácil eu dizer uma oração para você repetir, mas eu quero que você ore. Que você ore agora diante das regiões celestiais agora, dizendo agora: a partir de agora chega, não mais segundo cálice. Você pode dizer agora em nome de Jesus: não mais o segundo cálice, não mais. Satanás não vai fazer você beber do segundo cálice.